conferência. Assim oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Pastor Genivaldo. Glória a Deus. Queridos, quero com muita alegria saudá-los com a paz do Senhor. Ainda sobre os vossos pés, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Versículo 3. O texto diz o seguinte: vós que proclama no deserto, restaurai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas para o nosso Deus. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Bem verdade que em outras estou usando a tradução Peshitta, que é a tradução direta do inglês e do aramaico. Portanto, a nossa tradução comum diz: endireitai o caminho. Queridos, antes de ministrar, eu quero registrar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar mais uma vez no Pará e desta feita pela primeira vez em Canaã dos Carajás. E para isso quero agradecer ao pastor Ibanez, presidente, com a sua muito digna esposa, a pastora Silvana. Que Deus recompense, pois sem a sua aquiescência eu não estaria aqui. E em vosso nome quero externar a minha gratidão a todos os demais obreiros. Quero reverenciá-los. Agradecer ao pastor Eliezer, coordenador de missões, pastor Geraldo, prazer conhecê-lo, e a todos juntamente com eles coordenam este trabalho tão importante. E a igreja, que Deus continue vos abençoando. Sabedor de que é abertura, então serei bem sucinto, mas é missões. E registro a minha gratidão ao Geórgio, a Franciele, pois eles que me conduziram de Marabá até aqui com um cuidado excepcional. E eu quero agradecer, pastor, por me dar a honra de conhecê-los. Queridos, o texto em apreço, ele está inserido em um período caótico, mas de restauração. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, pois ele profetizou acerca de uma redenção, de uma restauração, cujo Moisés já havia falado anteriormente. O contexto, Isaías mostra a oportunidade de Israel em um período anticativeiro, onde Isaías apresenta a culpabilidade de Israel diante de Deus e consola o seu coração dizendo: gritai, gritai a Jerusalém,
pois os seus erros já foram pagos em dobros por Deus. Então ele profere esta leitura, esta palavra que nós lemos, acerca de uma esperança redentora. Percebemos que Isaías advertiu, posteriormente o caos se estabeleceu, e com o caos estabelecido, Israel não se tocou o maior projeto missionário de uma visão transcultural. Pois foi esse o objetivo de Deus, levantar a Israel para ser o ponto principal de esperança para a redenção da alma humana. Mas Israel se ludibriou, e os irmãos hão de convir que Deus nunca deixou de o advertir, usando os seus profetas, que com muita ousadia e coragem eram oráculos de Deus, motivando Israel a não perder a visão principal. Mas Israel não deu ouvidos. Nós percebemos que com o cativeiro, com a invasão dos caldeus, Israel chegou ao ápice da vergonha e da desilusão. Israel agora é levada cativa para uma terra estranha, e por um período de cerca de 70 anos sofre duras investidas, a ponto que na ótica humana ninguém acreditava mais, nem os seus vizinhos, que este projeto pudesse ressurgir. A Bíblia diz que Deus vai em busca de Israel e o traz de volta, trazendo-lhes de volta com cerca de 50 mil pessoas, onde 7 mil e pouco eram de escravos. Estabelece-os de novo no meio de um caos. É neste patamar que aparecem os profetas pós-cativeiro, como Ageu, Zacarias, motivando Israel a se levantar e a dar visão, a ter visão de um projeto. Mas nós percebemos que Israel continuou sendo iludido e no seu todo não se voltou para Deus, a ponto que não teve mais oportunidade de ter reis, e agora o sumo sacerdote era quem direcionava. A Bíblia mostra que depois que os persas subjugaram os caldeus, então domínio foi total. Israel não conseguiu ter mais liberdade. E Deus vai motivando-os a não desistirem. Posteriormente, veio um dos mais tenebrosos, temidos, império da época chamado grego macedônio. Se nós observarmos este projeto missionário, foi criado em um berço espiritual, onde Deus próprio chamou Abraão para deixar tudo para lhe obedecer. Agora, com o deteriorar de Israel, os gregos macedônios começam a predominar, subjugar, através do seu grande
guerreiro Alexandre o Grande começa a conquistar o mundo. Então a gente já percebe o berço cultural entrando em evidência. Pois Alexandre, com o seu grande e temível exército, ele começa a conquistar todas as províncias, inclusive a Palestina. Os gregos tinham uma cultura diferente do Oriente. Então, quando a Palestina é dominada pelo grego macedônio, este império, agora os próprios hebreus eram motivados pelo Alexandre e todo o seu contexto administrativo a aderir à cultura grega. Então, por isso, eles davam incentivos financeiros a todas as províncias que eram por eles subjugadas para aderir à cultura grega. Então, sendo assim, uma nova geração de hebreus que ia surgindo, ia deixando os princípios hebraicos para trás, porque estava ficando no tempo. A ponto que o próprio contexto, projeto, a nova geração, os pais, não tem como comportar, porque agora ser hebreu era retrógrado, ser grego era moderno. Então, como isso tudo sempre acompanhou a humanidade, a história cultural mostra que agora as alianças dos hebreus com Deus eram eliminadas, porque uma nova geração que via surgindo e aderindo à cultura grega, e esta cultura ia se enraizando, a ponto de muitos hebreus ter o desejo de disputar os Jogos Olímpicos, porque era fantástico. Então muitos jovens queriam disputar sendo hebreu, mas para isso, diz a história que os corredores do atletismo corriam nus. E como os hebreus tinham o sinal da aliança pela circuncisão, eles agora esqueciam o princípio da aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e o projeto, faziam uma cirurgia, tirava o sinal da circuncisão, porque era vergonhoso para o hebreu, e corria os Jogos Olímpicos, sem perceber que quebrou a aliança. Aqueles nomes que a gente lê em todo o Velho Testamento, veja que eu estou já no período intertestamentário, quando a gente lê de Gênesis a Malaquias, você vai ver aquele contexto dos nomes, a importância que eles tinham. Um pai hebreu não colocava o nome do filho simplesmente por acaso, mas na maioria, pastor Eliezer, era relacionado com Deus. Deus é meu juiz, é minha fortaleza, Deus é minha força. Mas agora, pelo contexto cultural moderno, eles esquecem o princípio que era vergonhoso, um nome relacionado a Deus, pela modernidade grega, e começa agora a colocar os nomes gregos, porque ter nomes hebreus já era vergonhoso. Guarda esta mensagem, vergonha, que amanhã a gente vai precisar dela. Então agora os nomes dos filhos eram Apolo, era todos relacionados com a mitologia grega, porque agora para iniciar, carregar o nome do Deus de Israel era vergonhoso em meio à modernidade grega. Então, por que passar vergonha?
se eu posso ter um nome grego. O comportamento, como vestes e outros, que eram característicos hebraicos, foram deixando para trás, porque agora se parecer com o hebreu era vergonha no meio de uma modernidade. Eu lembro de um certo teólogo que século passado ensinava os seus discípulos, seus alunos, que ele dizia: pregue, em todo tempo preguem, e se preciso for, use palavras. Isso implica dizer que o comportamento fala mais do que palavras. Então, neste período moderno, os hebreus foram perdendo o sentido daquilo para que foram chamados, e se envergonhando de serem servos do Deus de Israel. Então eles vão se deteriorando, os princípios, os pormenores foram sendo deixados para trás. Mas vem o Império Romano, o maior império que já existiu, e com o facelar do reino, do domínio de Alexandre, os romanos subjugam os gregos macedônios, e agora todas as províncias que antes eram dominadas pelos gregos passam a ser para os romanos. Então os romanos agora, como eu disse, os gregos levaram a cultura e trouxe coisa boa, porque a língua grega permeou por todos os lados. A língua grega toma um sentido tão forte na helenização, que a nova geração que vai surgindo em Israel, os hebreus, não conhecia mais a lei, porque até a língua hebraica foi esquecida por uma nova geração que surgiu. Por isso que um dos primeiros pontos, quando o negócio alavancou, foi a tradução para o grego da Torá, pois já não se lia mais nenhum contexto comum. Agora todo o povo, na sua grande maioria, é ludibriada por uma modernidade grega, mas com o advento dos romanos, os romanos vêm com o contexto político, ele vem politizando, e como os gregos davam incentivo às províncias, agora os romanos entram no sistema religioso. Então agora a alta cúpula sacerdotal, os romanos agora o tornam dependente, a ponto que o sumo sacerdote só era garantido no cargo se evitasse a desordem dentro da Judéia e Jerusalém. Então agora a propina para todos os lados, o sentido básico do céu é deixado de lado. O grupo que dominava a religião, o grupo que escolhia os seus sacerdotes saduceus, era o principal não acreditar em vida após a morte, pois a Bíblia diz que os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então agora começa a segregação. Este período intertestamentário foi caótico espiritualmente. Agora, de uma forma contundente, escutem, eu não estou falando contra a politização, não estou tocando nisso, estou falando no contexto histórico. A Bíblia, a história nos mostra que o império comandava por intermédio de Herodes, que foi enviado pelo imperador para a Palestina, com suporte político e dívida política.
Então Herodes, para agradar os judeus e ter popularidade, ele traz à tona o grande, esperado e luxuoso templo. Templo que quem passava caía os lábios. E com isso ele vai tendo popularidade, mas infiltrando-se dentro, a ponto que o templo de Jerusalém era a maior instituição financeira da sua época. Então o espiritual, o projeto em si vai se deixando de lado. E aí começa a segregação racial, de uma forma mais direta e sem misericórdia. Agora eram separados quem fazia parte do jogo. Aquela proposta de redenção é esquecida de amor e misericórdia. E aí, é judeu, trabalha para os romanos, sim. Faz o quê? Sou cobrador de imposto. É maldito. Então a autocúpula ensinava aos judeus considerados limpos: não se juntem com os cobradores de impostos, são pecadores. Segregavam. É doente, é coxo, é aleijado, é maldição. É samaritano, nem perto a gente chega. É gentil, pior. Se a segregação entre eles já existia, para os gentios eram considerados não ninguém, não era considerado gente por parte do sistema religioso. Então eles ensinavam aos seus judeus limpos: vocês não podem entrar na casa de um gentil. Vocês não podem aceitar um convite para entrar na casa de um publicano. Nas terras dos gentios, dos samaritanos, vocês cortam o caminho. A ponto que naquele luxuoso tempo, quando chegava o dia da adoração, o dia do sacrifício, os judeus vinham em caravanas, entoando louvores, subia os degraus cantando os salmos, salvo engano, do 120 ao 134, salvo engano. O interessante é que quando eles chegavam, que os gentios queriam pelo menos ver, mas o gentio não tinha condição de entrar, porque tinha uma mureta, e nela estava escrito: nenhum gentio pode passar daqui, senão morre. Então quando os judeus passavam por ali, só judeu, homem e mulher, que subiam os degraus cantando, no outro pátio eles paravam e olhavam para trás, e viam os gentios lá embaixo, e eles gritavam: obrigado, Deus, por não ser gentil. Não são gente, não é ninguém. Então o amor, a bondade vai se deixando de lado. Lia a lei, mas não exerciam. Ensinavam misericórdia, mas não tinham. Falavam de amor, mas não amavam. Por isso que Jesus disse que eles eram podres. Por fora eram bonitinhos, mas por dentro havia podridão. Então era isso que permeava, era isso que acontecia. Não havia amor, havia desprezo,
A esperança do Messias foi largada. Esperança de um céu foi esquecida. A ponto que, se você ler o capítulo 1 ou o 2 de Mateus, você vai ver que quando Cristo nasceu, o maior evento esperado de Israel, era o maior evento até o final do Novo Testamento esperado, era o Messias. Mas o período intertestamentário os corrompeu tanto que eles agora perderam esta sensibilidade. E quando o Messias nasceu, os magos do Oriente que perceberam, porque já não tinha relacionamento mais em Deus, e os hebreus estavam endurecidos. Então os magos vão direto a Jerusalém. E vão para onde? Para o palácio. E Mateus diz que eles chegam para Herodes, ignorantes acerca da lei do projeto, e pergunta a Herodes: onde nasceu o rei dos judeus? Onde nasceu o Messias? Herodes era ignorante ao projeto e recebeu como uma ameaça política. Mas a Bíblia diz que esta notícia se espalhou tão rápido que impactou Herodes e toda Jerusalém. Veja que Herodes e toda Jerusalém souberam do Messias. Aí Herodes faz uma reunião em caráter urgencial e chama todos os sacerdotes principais, a cúpula e os escribas, os doutores que interpretavam a lei. E indaga-os, dizendo-lhes: onde há de nascer o vosso Messias, ou o rei dos judeus? Então os escribas disseram: as escrituras dizem que é em Belém, porque está escrito: e tu, Belém Efrata, de ti nascerá aquele. Pequenas entre todas, mas de ti sairá aquele que há de redimir Israel. Às vezes Herodes chama em particular os magos e diz: vão, e quando vocês o encontrar, volte aqui para que eu o adore. Veja a insensibilidade. Os magos foram a Belém, ignorantes ao projeto. O que custava, gente? Como toda Jerusalém foi impactada, como todos os principais sacerdotes souberam e os escribas, o que custava alguém pegar um jumentinho, um camelo? Vou lá ver. Mas Jesus era uma ameaça política para Herodes, uma ameaça para os sacerdotes, porque eles iam perder a mamata, e uma ameaça para o povo, que ia tirá-lo do consumismo e ia quebrá-los no meio. Então ninguém se interessou. Com 2 anos depois, como os magos não voltaram, Herodes faz uma carnificina infantil. Mas Deus diz a José: sai e vai para o Egito, porque Herodes quer matar o projeto. Depois ele volta. 29 anos se passaram. Oculto, anônimo. A última aparição era a tradição judaica no templo sabatinário. 700 anos depois,
Aí aparece alguém trilhando essa estrada. E precisava ter coragem, porque havia corrupção. Aí tem um jovem pregando. E não estava pregando pelo YouTube, nem a live. Não estava usando microfibra. Estava pregando no deserto. Precisava ter coragem. Porque todo Israel havia se envergonhado. Ele começa a pregar só na beira do Rio Jordão. E começa a pregar: arrependei-vos. Olhe que Isaías profetiza a redenção. E João vem pregando a mensagem simples de arrependimento. Arrependei-vos. Senhor, te dou. Se ele tivesse a publicação que a gente tem hoje, misericórdia. A voz dele vai ecoando: arrependei-vos. Produzir fruto digno de arrependimento. Porque o machado já está colocado na raiz. E quem não produzir fruto vai ser cortado e jogado no fogo. Precisava ter coragem para trilhar este caminho, este projeto. A mensagem vai chegando. E a Bíblia diz que aonde alguém ouvia, já passava para outro. E daqui a pouco ia a multidão à beira do Rio Jordão, arrependida, e ele batizando. A coragem dele foi tamanha que a notícia chegou em Jerusalém. Conjecturando, alguém vai dizer em Jerusalém, quando João capítulo 3, salvo engano, quando João fala do testemunho de João, vou parafrasear a notícia deste rapaz sozinho, pregando uma mensagem que há 700 anos atrás havia sido profetizada, sem temer, pregando a verdade, sem papo na língua. Chegou na cúpula de Jerusalém. Alguém vai dizer: tem um doido ali, ó. Tem um maluco pregando arrependimento, está descendo a madeira, mas tudo que ele fala é verdade. Aí João, o apóstolo, escreve dizendo: e os de Jerusalém. Quando ele está dizendo isso, é o topo. Mandaram sacerdote e levitas ir até o Rio Jordão. Vão saber quem é esse rapaz. Eles vão. Quando chegam lá, vê João batizando. Para aqueles que já chegavam quebrantados, ele gritava: arrependei-vos. Para aqueles que chegavam querendo agradar, ele dizia: raça de víbora. Então, quando esses chegam de Jerusalém para o batismo, e como era uma autoridade sacerdotal, e na lei, em todo o tempo, o sacerdote tem que ser respeitado. Se o sacerdote chega, tem que parar tudo. Eu até hoje, o meu pastor, onde ele chega, eu não falo. Se eu vou andando com o meu pastor, eu não dou um passo, ele tem que ir na frente e eu atrás. Se eu vou dirigindo o meu carro, não passo o carro dele. Então, quando os sacerdotes chegaram, João para, que era filho de sacerdote. Aí o sacerdote pergunta a ele, não chama nem pelo nome, diz: os de Jerusalém. Ou seja, os nossos líderes mandaram perguntar: quem é você? Quem és tu? Aí João diz, e João não negou, ele disse: eu não sou o Cristo. És tu Elias?
Questionaram, ele disse: não sou. És tu profeta? Também não. Ora, se tu não é Elias, não é profeta e nem é o Messias, como é que você batiza? Quem é você? Aí João diz: eu sou uma voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos, como disse o profeta Isaías. A hora chegou. Aí eles não aguentam e dizem: olha, você tem que dizer alguma coisa. A gente não pode voltar sem resposta. Aleluia. A gente tem que voltar com alguma resposta para dizer àqueles que nos enviaram: tu não és o Messias, não és Elias. Aí João disse: ou não, mas já está no meio de vós, já está entre vocês um que vocês não conhecem. Ele é maior do que eu, porque foi primeiro do que eu e veio primeiro do que eu. Ele é mais poderoso do que eu, a ponto de eu não ser digno de desatar nem a sandália dos seus pés. Ele já está aí, ele já chegou, ele já está aí. Pela ética, pela submissão a que eu sou criado, fique de pé, por favor, e amanhã a gente continua. Precisava ter coragem para pregar o que João pregou. Diga para quem está ao seu lado: precisava ter coragem. Quem tem glória, dá glória.